Terremoto. No futebol. Vinícius Júnior de volta ao Brasil? A notícia que destruiu o madridismo e o reencontro com Paquetá no Ninho. Segure a emoção, fanático, pois o que eu vou te revelar agora vai abalar as estruturas de tudo o que você entende por mercado da bola. Vinícius Júnior, o nosso 7, o gênio que dominou a Europa, está de malas prontas do Real Madrid para o Flamengo. É exatamente isso que você leu. Após a chegada épica de Lucas Paquetá, o mais querido está prestes a finalizar o maior retorno de todos os tempos no futebol da América. Se você é um merengue fiel, demonstre agora o seu carinho pelo clube. Assine o canal e deixe o seu joinha. Os torcedores de raça sustentam o Real Madrid em qualquer fase, ainda mais quando bombas desse calibre aparecem para transformar o destino da jornada. Fique ligado até o encerramento deste vídeo, para não perder nenhum ponto dessa negociação que está parando o planeta do esporte. Agora, vamos aos fatos de hoje. O anúncio que congelou o mercado da bola nesta tarde vem tomando corpo de verdade nos grandes veículos, que apontam a volta de Vinícius Júnior ao Flamengo como um fato jamais visto. Conforme relatos que vazam nos bastidores do Ninho, o time carioca estaria concluindo uma logística financeira colossal para trazer o astro, usando o impulso da recente e triunfal vinda de Lucas Paquetá, que saiu por quase 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões. A cúpula da Gávea, sob a batuta de Luiz Eduardo Baptista e o gestor José Botto, estaria contando com o auxílio de potentes investidores para assegurar que o orçamento suporte esse negócio lendário. Para o Real Madrid, o adeus de Vini Júnior causaria um dano técnico sem cura, visto que o ponta brasileiro não é apenas um artilheiro de peso, mas o pulmão tático que move todo o bloco de ataque do time no Santiago Bernabéu. Sob as ordens de Xabi Alonso, que assumiu o comando merengue visando técnica e disciplina, o jovem se firmou como a mente do grupo, sendo a peça-chave para todas as saídas velozes e o craque apto a furar bloqueios com lances que parecem enganar a própria lógica do jogo. Alonso não poupou sua mágoa em diálogos fechados com a diretoria de Florentino Pérez, frisando que o plano de jogo foi montado sobre as virtudes raras de Vini, como sua explosão em curto espaço e sua aptidão para puxar vários marcadores, abrindo caminho para os outros nomes da frente. O técnico basco repetiu muitas vezes que a falta do camisa 7 causaria uma mudança tática severa e terrível, algo que o clube não previa encarar em meio a um torneio tão puxado quanto o de 2026. Com o comandante espanhol já sob críticas após placares ruins que ficaram abaixo do desejo da cobradora Massa de Madrid, a perda de sua estrela maior pode arruinar os planos do clube nos troféus que restam nesta época europeia de 2026, já que a chance de erro na Champions e na Liga Espanhola virou algo inexistente. A visão de Xabi Alonso indica que a ida de Vinícius Júnior abriria um buraco de invenção que nenhum outro nome no grupo atual tem a perícia de ocupar com a mesma fluidez e sucesso. O chefe tem passado horas no CT para tentar criar um esquema novo, mas o veredito nas reuniões de alto escalão é o mesmo. O Real Madrid de 2026 foi feito para servir ao brasileiro, e tirá-lo agora é como sacar a peça mestre de um motor de ajuste perfeito. A meta de Alonso focava na guarda de um time novo, ágil e muito feroz na área rival. Ideias que acham em Vinícius seu executor mais leal e forte. Sem ele, o Real Madrid corre o perigo de virar um time óbvio e lento, facilitando a vida das zagas rivais que tanto penavam para travar as arrancadas do ídolo. A cobrança sobre Xabi Alonso subiu muito após empates e reveses inesperados, fazendo o papel de Vinícius Júnior ainda mais vital para a manutenção do plano técnico do espanhol. Alonso sabe que, sem o brasileiro, seu peso diante do elenco e da cúpula pode cair, já que as vitórias vinham da força individual de Vini em definir jogos travados. O treinador expôs seu forte receio de que a moral dos outros atletas fosse minada ao verem o guia técnico da equipe rumar para outro lugar, deixando-os órfãos de tática em um tempo de crise. O prejuízo técnico não para nos gols e passes,
mas no peso mental que Vinícius causa nos oponentes, que jogam de forma mais recuada apenas pelo medo do craque. Neste clima de dúvida em 2026, o staff guiado por Alonso vê com pavor o risco de ver tempos de estudo tático serem jogados fora por um pacto de mercado que ignora o jogo em nome de verbas. O dano técnico é tido como fatal, pois o mercado da bola não dispõe, hoje, de nomes com o mesmo dom de drible e conexão com a camisa que Vinícius Júnior criou em seu caminho de glórias. Para Xabi Alonso, segurar Vini era a única via para que o Real Madrid seguisse como o bicho-papão da Europa. E sua ida forçada põe em dúvida não só as taças deste ano, mas a vida de todo o ideal de jogo que foi posto desde sua posse no banco de reservas merengue. Os valores em jogo são imensos e mostram o tamanho do choque que essa troca trará ao globo da bola, girando notas que poucas ligas no mundo teriam coragem de pôr na mesa de acerto. Crê-se que a proposta bata na casa de quantias que passam dos 250 milhões de euros por um laço de 5 anos, um valor que muda todas as bases de gastos do futebol da América e põe o Clube do Rio em um nível de força financeira global. Esse bloco econômico nunca visto não para apenas no custo de compra fixo, somando prêmios por metas e uso de imagem, que buscam tornar o nome do ídolo em um ganho comercial ainda maior fora do campo. O plano dado ao jogador foca no comando total de um novo tempo, focado no Mundial de Clubes de 2026, servindo como o pilar de uma meta que quer subir o tom do futebol do continente a um status de elite igual aos times da Europa, dando a ele a vaga de jogador mais rico das Américas, com um ganho que bate os 15 milhões de reais por mês. O próprio astro teria aberto o jogo em conversas com os amigos de time e membros da gestão no CT, fixando seu zelo eterno pela camisa branca ao dizer que ama o Real Madrid com todo o peito, mas que entende e aceita o rumo da gestão neste tempo de mudança. A base financeira para manter esse pacto de 5 anos pede uma vasta teia de sócios e marcas de grande porte, que enxergam na volta do 7 uma chance de venda única no Brasil. Cada linha desse pacto bilionário foi detalhada para assegurar que os lucros de imagem sejam usados de forma forte, fazendo com que o aporte de 250 milhões de euros volte aos cofres via venda de camisas, marcas e novos nomes que já estão sendo fechados nas sombras da Gávea. O sonho de ganhar o Mundial de Clubes de 2026 não é só um foco de campo, mas o ponto central de um plano de lucro que quer firmar o domínio do Flamengo usando a pele de Vinícius Júnior como o grande símbolo do esporte no continente. O custo total do plano, ao unir os ordenados do ano, as metas batidas e os lucros de mídia, prevê um gasto que foge das regras comuns do meio. Para o Real Madrid, soltar seu astro perante um lance que passa dos 250 milhões de euros é uma medida fria da cúpula, que opta por usar esse ouro em uma futura troca do grupo, enquanto o jovem acha no retorno ao Rio a chance de ser a cara do Mundial de 2026. Nos papos privados no CT, o clima de adeus teve muita clareza, onde o craque disse que, mesmo querendo ficar na Espanha, o plano de guiar um projeto tão vasto em seu país virou algo impossível de negar perante a visão dos chefes merengues. A forma de quitar essas 5 temporadas foi feita para ser viável por anos, usando o lucro da saída de outros jovens para garantir que o caixa aguente esse negócio histórico e gigante que vai mudar o patamar das trocas no mundo. O valor de 250 milhões de euros é tido como o corte que separa a história do futebol do Brasil, entre o antes e o depois desse trato, muito pela via como o uso de imagem foi unido ao lance final. No plano dado, o foco total no Mundial de 2026 é o grande ímã de jogo, dando ao astro as chances para que ele siga no topo dos prêmios de melhor do mundo, mesmo jogando no Brasil. Com isso, o zelo do craque com o veredito da Cúpula de Madrid mostra sua evolução, notando que o tempo de ouros no Bernabéu, mesmo eterno, cede vaga a um desafio de grana e esporte de escala mundial, que será batido logo com o selo deste contrato épico. Retorno épico. Vinícius Júnior está em acertos finais para sair do Real Madrid e fechar com o Flamengo em 2026. Peso Paquetá.
O custo recorde de Lucas Paquetá no time do Rio, 42 milhões de euros, serviu de base para a busca por Vini Júnior. Medo de Alonso. O técnico do Real crê que a ida do craque deixa um vazio de comando que não se supre agora. Cifras de recorde. O pacto traz valores de bilhões, querendo fazer de Vini o ícone do futebol da América no Mundial. E aí, fã merengue? O que pensa desse adeus do nada? Acha que o Real Madrid vai se achar sem o seu camisa 7? Deixe aqui o seu texto e não esqueça de seguir o canal para ter sempre as novidades sobre o nosso Real Madrid.